Bom dia, pessoal. É com uma grande satisfação que a gente vai dar início a essa atividade dos tópicos de seminários em pesquisas médicas aqui pelo programa de pós-graduação em Ciências Médicas. Teve uma atividade no mês passado com o professor Marcos Santos sobre cirurgia bariátrica e hoje a gente tem a felicidade de contar aqui com a nossa querida colega do programa, a professora Tainá Santos. Queria chamar a atenção das pessoas que generosamente estão aqui de forma presencial assistindo a essa sessão e aquelas que estão matriculadas na disciplina, por gentileza, deem uma chegada até a esses dois cartazes, tem um QR Code para que vocês possam registrar a presença. Já os colegas, e aí particularmente os nossos alunos da Universidade Federal do Maranhão, os DINTER, que estão assistindo essa sessão, chamar a atenção de vocês e, por orientação nossa, os microfones de vocês estão desligados e só ao final da sessão, quando a professora Tainá abrir para discussão, aí é que a gente vai poder acolher as perguntas de vocês. E a gente pede que vocês, no chat, registrem a participação, a presença de vocês. Bom, a professora Tainá, ela é oriunda do nosso querido Piauí, onde ela se graduou em medicina. Na sequência, ela emigrou lá para a Vila Mariana, lá em São Paulo, onde se tornou uma verdadeira participante da Escola Paulista de Medicina, né? Que hoje nós chamamos de Unifesp. Lá fez residência, depois mestrado e doutorado, sempre na área de transplante. Depois, quando se fixou aqui em Fortaleza, logo na sequência, ela se vincula no Departamento de Medicina Clínica à gerência de ensino e pesquisa vinculada ao Hospital das Clínicas, onde, dentre outras responsabilidades, a professora Tainá dirige a revista de pesquisa médica vinculada à Faculdade de Medicina. E hoje ela vem tratar sobre a deriva histórica aí envolvendo essa questão pungente que é o transplante renal. O transplante renal esse, que aqui no Ceará teve início ali nos anos 77, 78, no milênio passado ali, né? Sobre a batuta, dentre outros personagens, um histórico professor nosso, professor Emílio Lima Verde, e do professor Machado, pelo lado da cirurgia. Foram os dois grandes personagens que se envolveram com essa iniciativa. Por outro lado, ainda hoje, há uma demanda
para a realização do transplante muito grande e os serviços públicos ficam aquém dessa carência da população, até pela falta de doadores, que é uma questão crônica, não só no nosso país, como também fora do nosso país. Mas isso a Tainá vai tratar melhor. Tainá, é uma grande satisfação tê-la aqui e a gente deseja que você persevere nessa pesquisa, nessa labuta que acaba sendo um marco também a gente ter uma pessoa aqui no estado do Ceará que se dedique integralmente a isso. Muito obrigada, professor. Agora você falou que tem gente que bota no tempo um pouco a altura. As pessoas me ouvem. Você falar um pouquinho daqui da onde ele está, para onde? Se precisar, eu posso usar o microfone, se for melhor para eles. Dá para ver, eu consigo ver. Dá para ver? Se eu acabar de seguir. Bom, boa tarde, obrigada, professor. Prazer estar aqui nesse. Quando o professor me fez esse convite para dar essa aula, eu disse, meu Deus, que desafio. É um público altamente heterogêneo, profissionais com formações mais diversas. Eu acho que eu conheço todos os nefrologistas do Ceará e olho aqui e não estou encontrando nenhum. Não estou encontrando nenhum, então eu imagino que eu fui lembrar que ano passado eu prestei concurso para a docência e o tema da aula, também é outro desafio enorme, eles dão um tema para você falar, e o tema era transplante renal. A banca de microdocência ela é composta de profissionais de diversas especialidades, então eles pedem que você dá uma aula de tema em nível de pós-graduação, entretanto, para profissionais que não são necessariamente da área. E eu tive que gastar muita energia pensando como é que eu faria isso estrategicamente, para eu aproveitar algumas coisas disso que eu acho que vai caber aqui, porque são... Mas tem uma coisa, talvez, assim, a necessidade não atendida maior no transplante seja porque nós estamos numa sociedade, num país que tem um programa de transplante absolutamente robusto, e eu falo isso com o conflito de interesse de ser vice-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e mesmo, assim, falo com esse conflito, mas... E como membro da associação há anos e anos, o que eu percebo é que a sociedade o Brasil tem um programa de transplante absolutamente forte, robusto, mas que a população não conhece. O que efetivamente acontece, talvez essa seja a necessidade não atendida maior, seja que pelo menos profissionais de saúde compreendam minimamente o que acontece nesse programa. Assim. Daqui para frente eu vou falar sobre transplante especificamente, até para abrir os olhos para quem eventualmente queira um dia fazer pesquisa nessa área, para entender dentro da jornada do paciente o que a gente ainda pode fazer. Mas eu vou só contar uma historinha para vocês. Há uns anos atrás teve uma novela na Globo chamada... Ai, meu Deus, eu esqueci. Era uma novela que era com a Glória Pires. Nessa novela, uma personagem, que era a filha da Glória Pires, tinha um câncer renal e o cirurgião falou, olha, vai ter que tirar esse rim. E essa menina, desde a primeira cena que ela faz essa nefrectomia, ela passa o resto da novela toda numa cama de hospital, com a face pálida, com um cateterzinho de O2 no nariz. E aí ela fica lá nesse hospital e eu falo, você tem poucos meses de vida agora que você tirou esse rim, a única solução para você agora é fazer um transplante, é uma urgência. E a mãe é alcoólatra, tinha uma cardiopatia secundária ao uso da etilista, hepatopata, eu acho até. E ela tinha sido contraindicada para transplantar com doador vivo, o pai não era compatível, só a mãe que era. E aí ela começa só que a mãe não falava com elas, eram intrigadas. E a mãe disse que queria, porque queria doar de qualquer jeito. E a mãe, como a equipe clínica negou, ela começou dentro do hospital, coagir familiares de pessoas que tinha uma pessoa que faleceu, uma coisa do lado, ela foi lá coagir a família, para a família doar o rim para ela, e aí não funcionou, não deu certo, aí ela começou a brigar, porque a madrasta da menina era compatível, aí ela saiu numa briga com a madrasta da menina para a madrasta doar, a madrasta não queria, tinha nem um vínculo com a menina, e aí, por fim das contas, termina a novela, ela dizendo para o médico assim, olha,
Só tem um jeito. Ou você tira o meu rim para doar para ela, ou eu me jogo na frente de um carro aqui na frente do hospital, morro, viro uma doadora falecida e você vai ter que dar meu rim para ela. É o médico falou diante dessa argumentação muito forte. Tirarei o seu rim e colocarei na paciente. Ela transplantou e termina a novela com todo mundo feliz. E essa novela aconteceu, passou, e as pessoas assistiram e acharam que ok. Essa história tem erros conceituais desde o primeiro ponto, assim. E eu lembro que vários colegas, assim, eu cheguei a conversar com algumas pessoas, eu falei, o que você achou? Ah, normal. O primeiro erro conceitual, eu até falo um pouco dessa novela quando eu vou dar aula de DRC. Eu falo, outro lado do paraíso. Eu vou outro lado do paraíso, exatamente. Aí... Eu pesquisei. E era engraçado que, na época, eu tinha uma ferramenta lá do Google que eu botava assim, toda vida que saía alguma notícia de transplante na mídia, eu recebia uma notificação no meu e-mail. Então, eu sabia sempre o que estava saindo na mídia de loucura, assim, de transplante. Então, eu tinha atualizações on time, assim, da novela. E esse coisa tem tantos erros conceituais, porque, primeiro, se você faz uma nefrectomia unilateral em um indivíduo com rim contralateral saudável, o que vai acontecer com ele é nada. Ele vai para casa no dia seguinte seguir a vida dele. Então, o primeiro erro conceitual começa ali, né? O segundo erro conceitual é que o transplante entre doador vivos, ele é altruísta, por definição. Se não tiver altruísmo, não passa nas instâncias necessárias, né? O outro erro conceitual é que jamais um médico vai tirar um rim de um nefropata, de um hepatopata, cardiopata, por mais coagido que ele seja, até porque o transplante tem muitas pessoas envolvidas. Teria que ter a conivência, não é de uma pessoa, né? Teria que ter a conivência da assistente social, do psicólogo, da enfermeira, do médico nefro, do uro, do vascular, de todo mundo. Mas o mais erro conceitual é assim, ó, se você falar, eu vou me matar, eu vou jogar aqui na frente do carro e vou morrer, o que vai acontecer com o meu rim? Vai para a lista. Vai para a lista, não vai para aquela pessoa. E a mesma coisa com o doador da enfermaria do lado. Se ela estava em mortes cefálicas, o rim, não existe doação direcionada no Brasil, né? Ou seja, é uma novela construída em cima de diversos erros conceituais que passaram, a população assistiu normalmente, o que mostra que a gente não tem uma menor noção. A população não tem uma menor noção sobre o que é transplante renal no país. É isso que faz com que aconteça o caso do Faustão e os comentários eu li, eu tinha esse alto sofrimento de ficar lendo aqueles comentários lá, ó, tá vendo? Só porque tem dinheiro, recebeu, porque não entende que dentro do processo de alocação, um paciente que tem um órgão prévio é priorizado para o transplante. Enfim, mas feito esta introdução, vamos entrar na parte mais hard do que é, de como é que é a jornada de um paciente com DRC e transplantado no país. Primeiro passo da jornada desse paciente, e a gente podia dar uma aula só aqui, ó, é que uma boa parte dos nossos pacientes não tem o diagnóstico adequado da DRC. Dos que conseguem ter o diagnóstico adequado da DRC, uma boa parte não tem o manejo adequado da DRC. E da parte que tem um manejo adequado ou não da DRC, a maior parte deles não consegue ter acesso à diálise. A maior parte morre antes de chegar à diálise. Então, os que chegam à diálise são os sortudos que conseguiram ter acesso a pelo menos uma parte desse tratamento e chegar à diálise. Depois que ele chega aqui, ele precisa que alguém na cadeia que viu esse paciente em algum momento, e não precisa necessariamente ser um nefrologista, diga para ele ou diga para o médico que a melhor opção de tratamento para ele é o transplante, que ele esteja em diálise ou em tratamento conservador, ele deve ser encaminhado para o transplante. Então, esse é o segundo gargalo, esse é uma das partes que eu tenho me dedicado a estudar um pouquinho nesses últimos tempos. Depois que ele está listado, ele entra numa lista. Depois que ele entra nessa lista, ou para transplante doador vivo ou falecido, existe uma série de critérios de seleção. Eu vou mostrar para vocês, mas isso é uma coisa muito de quem já está na área, muito mais para vocês entenderem e, eventualmente, se tiverem contato com isso na área da vida. E aí eles recebem um doador, isso existe critérios, não pode dizer eu quero doar quando eu morrer, eu quero que meu rim vá para o Raoni. Não vai.
A não ser que exista uma sorte imensa de a gente se agarrar idêntico. E aconteceu uma vez, quando eu estava em São Paulo, de uma pessoa morrer e o primeiro paciente da lista ser a esposa dele. Ele era o contrário, era a esposa para o marido. Ela tem todo o ar para ele. Não, era a esposa. Ela tem todo o ar para ele em vida. Não conseguiu, porque ela era hipertensa, tinha algum critério assim. E aí não conseguiu. Faleceu, teve um AVC, o rim era viável e o marido recebeu. Mas depois, esse paciente é submetido a uma cirurgia, que, na verdade, muitos pacientes entendem o transplante apenas como essa etapa. Inclusive, no Brasil, a maior parte dos chefes de programa de transplante nem são cirurgiões, porque a cirurgia é uma etapa pequena, assim, do processo, né, teoricamente. Ali é uma parte que do processo inteiro dura ali 2 horas, né? Mas, enfim, é um ponto importante, obviamente. Depois, a gente precisa compreender que esse órgão não é daquele indivíduo e o nosso corpo está o tempo inteiro ávido para rejeitar ou expulsar coisas que não nos pertencem, vírus, bactérias e órgãos e qualquer outra coisa assim, né? Em função da cirurgia, da imunossupressão e da própria doença do paciente, ele está suscetível a uma série de complicações. Esse é um outro, assim, esses 2 passos são 2 coisas que eu também tenho me dedicado a estudar nos últimos anos, a imunossupressão e complicação pós-transplante. Por fim, ele perde, e a perda é inevitável. Se ele for viver 200 anos, ele vai perder em vida. Se ele for viver 100 anos, ele vai perder em vida, porque o rim tem uma sobrevida, isso é importante saber. Isso não acontece com todos os órgãos. Isso acontece com alguns órgãos, e o rim ele tem essa característica, a gente pode falar sobre isso depois, que do ponto de vista de progressão de doença, uma vez um dano instalado, ele vai caminhar sempre para frente. Ele pode caminhar com passos largos ou com passos curtos, mas caminhará. Então, é importante a gente saber que uma vez que um paciente criança transplanta, ele sabe que nessa vida, se ele viver por muitos anos, ele vai ter 2, 3 transplantes. Certo? Muito bem. Então, falando brevemente sobre o diagnóstico e manejo, a gente já conversou um pouco sobre isso. Assim, aqui existem várias necessidades não atendidas, o nosso paciente não tem acesso. Isso é muito de país de baixa renda, assim, né? E esse dado é um dos que mais me chama a atenção. Isso aqui é o acesso ao tratamento na atenção primária, secundária e terciária de alguns medicamentos. Alguns, tá? Eu vou ressaltar só aquele que eu acho que é assim, um paciente com DRC não está usando um IE-Cobrar para a prevenção da progressão da doença renal crônica, é uma má prática de um tamanho inacreditável. Não estou nem avançando para os bloqueadores da SGLT2. Estamos falando aqui de fármacos que nos anos 90 disseram para a gente que a gente tem que fazer. E na saúde, na atenção primária, menos de 40% dos pacientes estão usando, na secundária 60%, na terciária sobe um pouquinho mais. Então, assim, olha o nível que a gente está de falta de acesso ao tratamento. Isso que eu não falei, a falta de acesso ao diagnóstico. Tem um monte de pacientes, a prevalência de doença renal crônica no nosso país é 10%. 10%. Então, a chance de alguém aqui, que Deus nos livre, mas a chance de aqui alguém ser renal crônico, ou ter doença renal crônica por definição, é grande. Então, vocês imaginam o tamanho desse problema, né? Isso aqui é o acesso às terapias renais substitutivas de acordo com o encano do país. E olha só os países de baixo encano, nós estamos mais ou menos aqui, né? Medium encano. Então, de fato, é uma coisa assustadora, né? O número de pacientes, eu não estou falando de transplante, terapias renais substitutivas em geral, incluindo a diálise, né? E a perspectiva de aumentar o número de pacientes que precisa, a inclinação da curva é maior do que o número de pacientes que acessará efetivamente. Então, a gente tem hoje 150 mil pacientes, 160 mil pacientes em diálise. E a curva é assim, ó. Então, o número de pacientes que precisam de terapia renal substitutiva é imenso, assim, e a gente não tem acesso, né? Aqui em Fortaleza a gente não está passando por esse problema agora, mas em São Paulo, por exemplo, tem um número enorme de pacientes. A última vez que eu tinha esse número, parece que 20 pacientes por hospital, por esses hospitais maiores, internados, esperando uma vaga numa clínica de diálise, ocupando um leito hospitalar, esperando. Aqui em Fortaleza já tem um tempinho que a gente não está passando por esse problema. Internado dentro do hospital, apenas para dialisar, porque não tem como uma clínica de diálise ter vaga, né?
Muito bem. Passada essa fase, tem a fase do referenciamento, que é uma coisa muito interessante. Eu tenho estudado isso e trazido isso para os congressos. Toda vez que eu tenho uma capacidade de intervir na programação de um congresso, eu jogo esse tema à luz, porque eu acho que ele é importante, especialmente quando há nefrologistas, porque esses pacientes eles estão nas clínicas de diálise, né? Então, o referenciamento para o transplante é interessante, assim. E é curioso que quando você vai falar com médicos, não há clareza de que o transplante seja a melhor opção de tratamento, mesmo médicos nefrologistas. Então, você imagina para a população geral, né? Vou mostrar uns dados de um estudozinho que a gente fez com uma aluna de mestrado há um tempo atrás. E a evidência ela é robusta em mostrar que a diálise é melhor do que o transplante. Do ponto de vista fisiológico, assim, qual que é a diferença primordial? Em eu substituo só as funções excretoras do rim. O rim ele tem umas funções de filtro e ele tem umas funções hormonais. Então, se eu boto um filtro artificial, ele substitui, pelo menos de forma intermitente e parcial, essa função. Ou seja, se meu rim se eu acumulo potássio, eu posso jogar esse potássio para fora pela urina, ou posso jogar esse potássio para fora através de um filtro de diálise. É claro que o filtro de diálise vai fazer isso de forma intermitente e não igual faz um rim nativo, né? Mas de alguma forma ele controla. Mas uma máquina de diálise não produz eritropoetina. Uma máquina de diálise não converte a vitamina D em vitamina D ativa. Portanto, a substituição das funções renais não são iguais entre essas terapias. Do ponto de vista fisiológico, essa é uma das diferenças primordiais. A outra é que não vai ser intermitência. O rim está lá direto. Então, ele vai sempre fazer filtração das coisas, manejo de volume de forma mais adequada. De forma que as evidências são muito robustas e tem meta-análises de vários estudos demonstrando que o transplante está associado a uma melhor qualidade de vida, a um menor número de internações, a menor mortalidade, a menor morbidade cardiovascular por infecção, e olha que eu vou falar mais na frente que esses pacientes vão receber um monte de imunossupressor. Mesmo assim, o paciente da diálise tem mais risco de infecção. E mais risco de morte, né, mesmo, né? O transplante tem menor risco de morte. Então, evidência bastante robusta nesse sentido. E isso vale para todos os subgrupos. Porque se fala assim, não, mas isso aí, se o paciente for muito idoso, não é. Já está mostrado que mesmo se ele for idoso, mesmo se ele for cardiopata, diabético também, mesmo se ele já tiver 10 anos em diálise, ou seja, em diversos subgrupos tem evidência mostrando, mesmo que ele receba um rim pior, que é esse outro aspecto, mesmo que ele receba um rim de um doador mais velho, ainda assim, esse paciente vai melhor. E por que isso acontece? Porque a mortalidade em diálise é 16% ao ano. Você entende isso? Olha só, em 5 anos, metade daqueles pacientes não estarão naquela sala. Quem vive em diálise, vá aqui na clínica de diálise aqui, que tem aqui no térreo, eu passo lá com os alunos da sêmio, né? Desculpa, gente, eu tive uma IVAS há umas 3 semanas e até hoje eu não fiquei boa. Eu vou com os alunos aqui na diálise para mostrar para eles fístula, sopro, esses pacientes têm muito achado, assim. E, eventualmente, eu acho um paciente, falar, esse paciente é top aqui, porque ele tem uma escuta boa. Aí, quando eu vou no ano seguinte, não está mais lá esse paciente. Então, a mortalidade em diálise, ela é enorme, assim, né? Então, por mais que o transplante tenha uma mortalidade inicial relacionada ao procedimento, nada se equipara a uma condição que tem 16% de mortalidade ao ano, né? Do ponto de vista de custo, por mais que pareça que o transplante é um procedimento caro, porque exige equipe especializada, medicamentos de alto custo, já está demonstrado também que esse custo inicial é só nos primeiros meses. Depois de um tempinho ali, 2 anos mais ou menos, há um ponto de equilíbrio de custo e a partir dali o transplante fica mais barato, na verdade, né? No longo prazo. Então, isso aqui é estudo brasileiro, nem trouxe estudo americano, porque os estudos americanos são feitos sob outra ótica, né? Sobre outra perspectiva. Aqui é sobre a nossa perspectiva mesmo. E eu não estou incluindo aqui outros custos. Porque o paciente que entra em diálise, ele tem o BPC automático. Não trabalha. Não tem nem como trabalhar. O cara 3 vezes por semana, 4 horas, que empresa que vai contratar essa pessoa. Então, tem outros custos aqui, custo de transporte, que ele precisa ir para a diálise. Tem até um estudo bem interessante que eu vi no Congresso americano no ano passado, que eles avaliaram
que o transplante é mais verde do que a diálise. Aí compararam, ele é mais, como é que a gente chama o nome melhor? Mais eco-friendly, mais ecológico. E aí eles têm lá uns critérios bem específicos para avaliar isso, né? E aí ele pontua em vários outros aspectos, porque na diálise você tem um gasto de água enorme, transporte de pessoas, né? Então, consumo de carbono maior, tem várias outras coisas, plástico, um monte de plástico, aquele material, né, que é usado. Então, além disso, ele é mais eco-friendly. Assim. E importante, isso é muito importante, quanto menos tempo o paciente ficar em diálise, melhor. Por isso que precisa do referenciamento, e quanto mais precoce, melhor. Tá? Tem legislação para isso. Tem legislação, a legislação recomenda que encaminhe para diálise, o paciente antes, tem um prazo de 90 dias depois que ele entrou em diálise para mandar, mas infelizmente não há pernas para fiscalização, para essa fiscalização, então não é isso que acontece efetivamente na vida real. Esse é um estudo nosso até um pouquinho antigo, que ele é um pouco triste, porque ele mostra o seguinte, a gente pegou a demografia, existe uma condição, sabe aquele caso da menina lá da novela? Existiria uma situação que ela seria uma urgência. Para o médico dizer assim, olha, você é uma urgência de diálise. Né? Na situação dela especificamente, teria um caso. Seria se ela não tivesse o rim contralateral por algum motivo, ou fosse uma neoplasia com necessidade de nefrectomia bilateral, então ela ia ficar anéfrica, aí ela ia precisar de diálise de urgência, né? E não de transplante de urgência. Mas se eventualmente ela não tivesse acesso para a diálise. Então, a paciente com trombofilia, toda trombosada, não tivesse onde colocar um catéter, ela teria aí uma outra opção, diálise peritoneal. Mas vamos supor que ela tivesse uma hérnia abdominal gigante ou alguma outra complicação, cirurgias prévias com muita fibrose peritoneal e não pudesse fazer diálise peritoneal, nem hemodiálise, ela seria uma urgência, tá? Ela seria uma urgência. Então, isso aqui, ó, são pacientes transplantados sob urgência, no Ceará. O Ceará é um dos que tem um percentual alto, assim, de pacientes transplantados sob urgência. O que acontece nessa situação? Ele passa do critério de alocação convencional, que é a compatibilidade genética. Ele pula e vira uma prioridade, assim como aconteceu com o Faustão pelo transplante prévio. O paciente que não tem acesso, ele precisa transplantar logo, senão ele morre, né? E aqui tem um número enorme, e o que chamou a atenção, na verdade, é o seguinte, que dos pacientes transplantados sob prioridade, esse aqui, ó, é o tempo, 55 meses, é o tempo que ele fica entre início da diálise e entrar na lista. Depois que ele entra na lista, eu não consigo enxergar, que acho que são 9, né? Em 9 meses, ele entrou na lista, ele transplanta. Ou seja, do tempo todo que ele fica esperando para o transplante, ele está fora de lista. Porque as clínicas de diálise não encaminharam esse paciente para o transplante. Aí, na hora que queimou todos os acessos vasculares, falaram, agora eu vou encaminhar para o transplante. Tudo bem isso? Não, porque o paciente morre mais, é um transplante muito mais difícil. Aqui entra o desafio cirúrgico. O cirurgião vai implantar um rim, a cirurgia de transplante é uma cirurgia vascular e urológica. Ele implanta ureté, né, derivação urinária e a vascular. Ele precisa de leito vascular para fazer essa cirurgia. Não tem, está tudo trombosado. Né? E quem são? Que é outra coisa muito marcante, assim, porque se você vai em literatura internacional, paciente priorizado por falência de acesso é tudo velhinho, por aí afora, né? É diabético, paciente com múltiplas comorbidades, tabagista de longa data, paciente com trombofilia. Aqui não. Aqui é um percentual baixo de diabetes, 16% de crianças. Então, você vê que, na verdade, esses pacientes estão na lista, estão na diálise, queimando acesso. Queimando acesso vascular até perder. Quando perde, aí encaminha para o transplante. Tá? Esse trabalho que a gente fez com essa aluna foi o seguinte, a gente foi nas clínicas de diálise, pegou pacientes só considerados aptos. Aqueles que o médico disse, esse aqui poderia, está inscrito. Aí a gente foi perguntar para o paciente por que ele não estava inscrito. Né? Então, 51% dos aptos não estavam inscritos. Portanto, metade dos pacientes que poderiam estar inscritos não estavam inscritos. A gente foi perguntar para eles por quê, certo? São múltiplas respostas, eu não sei se dá para vocês enxergarem bem aqui, mas a principal, olha, eu vou tentar ler aqui para vocês, que é interessante. Ó. O paciente está aguardando rins de desenvolvimento, rins artificiais. Acredita haver benefício em permanecer um tempo antes da diálise. Acredita na reversão da DRC. Nossa. Ele acha que o rim vai voltar.
não se considera apto por comorbidades, não acredita que a modalidade é superior à diálise, acha que a qualidade de vida é pior, ou seja, falta de informação. Muita falta de informação. E o que é mais chocante? Clínica de diálise tem um médico, um enfermeiro, um assistente social ali, ó, todo dia passando lá no bom dia, ei, família, tudo bem? Como é que você vai bem? Como passou? A família vai bem? E ninguém fala sobre isso, assim, né, para os pacientes. Aí, aqui, falta de informação. Agora, desinformação, ó. O paciente foi desencorajado por profissional de saúde. Receio das complicações clínicas e cirúrgicas. Tem que ter receio da complicação clínica ou cirúrgica? Tem que ter. Mas ele precisa saber que ele vai morrer muito mais de infecção de acesso vascular ou de AVC, de qualquer outra complicação cardiovascular. E receio da perda. Ele, na verdade, ele tem que saber que ele tem um tempo de perda, só que eu vou mostrar, eu não sei se esse gráfico está aqui, que a chance dele, enquanto vivo, enquanto com enxerto, ter menos mortalidade e qualidade de vida é muito superior. Claro, você precisa informar, olha, é uma cirurgia, assim como qualquer outra, né? Aí, olha isso aqui, ó, receio de perder o benefício previdenciário, porque como o paciente tem BPC automático, quando ele transplanta, ele pode perder. Ele pode perder. E esse aqui, que é onde a gente tem que tentar trabalhar mais, que é a dificuldade de operacionalizar o pré-transplante, operacionalizar os exames, a ida para o hospital, de fazer pede uma endoscopia, o cara não tem onde fazer, o hospital não fornece, né? Então, dificuldade socioeconômica, isso aqui tem a ver com acesso, né? Acesso a essa terapia, seja por falta de informação, seja por dificuldade econômica mesmo, né? Bom, depois de passar dessa fase, tá? Ele então recebe ele então entra na lista, e aí ele precisa ser informado que ele pode transplantar com doador vivo ou com doador falecido, e algumas informações precisam ser dadas para essa pessoa. A primeira é que, assim, ó, uma primeira informação muito interessante é que, ó, isso aqui é permanecer em diálise, tá? Essa linha aqui do 1 é o risco de controle, né? Então, permanecer em diálise. Esse aqui é o risco de morrer depois de transplantar. Então, o risco de morrer é quase 3 vezes maior imediatamente, claro, é uma cirurgia. Risco cirúrgico, anestésico e tal. Depois de 100 dias, esses riscos se igualam. E, a partir daí, transplantar beneficia esse paciente. Então, a pergunta não deve ser quem se beneficia, é quem é que não se beneficia. Quem não se beneficia, basicamente, é quem não vai tolerar isso aqui, ó. É quem não tem status para suportar isso aqui, né? Então, depende de várias coisas. Depende, inclusive, da expectativa de vida daquele indivíduo. Se eu estou querendo dar maior morbidade, maior sobrevida, e o paciente tem uma neoplasia metastática terminal, não tem sentido, né? Então, a pergunta, na verdade, não é quem se beneficia. Sempre que você recebe um paciente para o transplante, a dúvida é quem é que não vai se beneficiar dessa estratégia. Existem pouquíssimas contraindicações absolutas, pouquíssimas mesmo. Basicamente, é paciente que não tem expectativa de vida, ou está... Quer dizer, se você tem uma tuberculose, ele vai tratar, ele vai ficar melhor, e depois ele vai ter condição. Mas, basicamente, são ou pacientes que têm indicação para outros transplantes duplos, então, fígado rim, coração rim, pâncreas rim, ou para pacientes que têm doenças terminais, que não têm condição de transplantar. O resto tudo são contraindicações relativas ou temporárias, certo? Transplantar com doador vivo é sempre melhor, porque por várias coisas. Primeiro, tem algum limite de idade? Não tem. Eu lembro que no Hospital do Rio, a gente teve um transplante lá, que eram 2 irmãs gêmeas, e elas tinham 81 anos. E... 81 anos a doadora, 81 anos a receptora, elas eram gêmeas idênticas, numa expressão bem pouquinha, foi excelente. Assim. Então, depende do status do paciente, assim, né? História de câncer de mama? Também não. Tem um tempo, né? Depois tem um tempo que é considerado, se for ductal, in situ, não tem tempo. Se for uma neoplasia tratada, acho que mama são 2 anos, tem uma tabelinha para cada tipo de câncer, tem um tempo que você considera de cura, né? Então, transplantar com doador falecido vivo é sempre melhor, óbvio, mas a gente tem que entender que as limitações para o transplante com doador vivo, elas são muito mais da preservação do doador. O objetivo é preservar o doador. Então, a gente tem que garantir que a pessoa seja saudável. Então, é óbvio que esse rim vai melhor. Eu vou pegar o rim de uma pessoa que está super estudada de tudo, não tem doença alguma,
e que eu já fiz todo o screening antes, não vai ter isquemia fria quase, né? Vai sair o rim de uma sala e ir para outra, então, óbvio que esse rim vai melhor. Entretanto, a tendência mundial, e no Brasil isso acontece, exceto em países que o transplante com doador falecido não é permitido, tipo nos países asiáticos, por questões religiosas e culturais, mas a tendência na maior parte dos países é o número de transplantes com doador vivo cair, porque as famílias, ninguém mais tem 10 irmãos. Então, as famílias estão cada vez menores, então a tendência e também a longevidade é maior. Então, assim, você eu quero doar, quando você tem 20, você não vai mais viver até os 60, você vai viver até os 100. Então, você tem que ter a perspectiva de que esse indivíduo vai viver com um rim único por muitos e muitos anos. Então, tudo isso é jogado na conta, assim, né? Então, a tendência é aumentar o número de transplantes com doador falecido, a não ser que você comece a expandir a indicação com doador vivo, que a gente tem algumas restrições com relação a isso. Tipo, transplante em cadeia, transplante nos Estados Unidos acontece. Tem uma pessoa famosa lá, que eu não lembro quem foi, algum jogador desse de basquete, que ficou com doença renal crônica, e aí teve pessoas que doaram a doação dirigida. Tipo, a sua Xuxa que fica com doença renal crônica, se colocar no jornal quem quer doar o rim para ela, eu tenho certeza absoluta que vai aparecer um monte de gente querendo. Aqui no Brasil não pode, né? Esse tipo de doação sem esse tipo de vínculo, né? Mas nos Estados Unidos e outros países pode. Então, existem critérios, tá? Basicamente assim, doador vivo, familiar, cônjuge ou familiar até o 4º grau. Se não for isso aqui, se for um amigo, se for um companheiro que não é cônjuge, né, namorado, precisa de autorização do comitê de ética do hospital e autorização judicial. Então, tem uns passos até poder acontecer. Mas o que precisa ser documentado é que ele é altruísta. Ele não pode ser uma troca por nada. Dinheiro, principalmente, né? Mas nem por afeto. Entendeu? Ela tem que ser realmente altruísta. Já o transplante com o doador falecido, o que importa é que o doador tenha mais do que 7 dias. Existe alguma coisa assim de que, geralmente tem um negocinho lá no sistema que você bota entre 2 e 75 anos, mas é mais que é difícil transplante com menos de 2 anos, tecnicamente é muito difícil de operacionalizar. Poucos lugares têm essa expertise, né? Mas, por lei, é acima de 7 anos, e ele tem que estar em morte encefálica, isso é importante também entender. Que ninguém vai pegar órgão de ninguém vivo, tem que estar em morte cefálica. Essa morte cefálica ela é documentada por 2 profissionais não envolvidos no processo, né? E a documentação de morte cefálica no Brasil é uma das mais criteriosas do mundo, porque aqui não basta o médico dizer que o paciente não tem reflexo de tronco, ou olhos de boneca, aqueles critérios todos. Tem que ter um exame documentando a ausência de fluxo. Então, ou tem um Doppler, um eletroencefalo, uma arteriografia. Então, o diagnóstico de morte cefálica aqui é bastante rígido aqui no Brasil, né? São algumas poucas contraindicações. E aqui o que é importante? A alocação, ou seja, quem é que vai receber? Por que a vizinha de quarto lá da Glória Pires lá não ia receber? Porque o critério que faz essa alocação, esses pacientes, quando eles entram na lista, eles vão tudo para um sistema de computador. Nesse sistema de computador é imputado uma informação genética, que é a tipificação HLA. Alguém aqui é da imunologia? Não? Não. A tipificação HLA. Por que é o HLA e a gente não usa outra coisa? Porque o HLA, ele é uma das expressões genéticas que nós temos de maior polimorfismo. Ou seja, a chance da gente ser igual é muito pequena. Muito pequena. Por isso, a chance do seu corpo reconhecer aquele HLA como estranho. E o HLA está constitutivamente expresso em todos nós, tem o objetivo de expressar bactérias, vírus, para células apresentadoras de antígenos vir lá e debelar aquele agressor. Só que ele faz isso com as nossas proteínas também, e aí termina estimulando a resposta linfocitária para rejeitar, né? Então, essa alocação é feita basicamente por compatibilidade HLA, esse é o marco, certo? O resto são mais ou menos critérios de desempate, tá? E tem que ter compatibilidade ou identidade ABO. No falecido é identidade, por uma questão de organização da lista, e no vivo é compatibilidade, tá? Existem alguns desafios aqui, né? Então, o primeiro é o desafio de definir altruísmo, isso aqui é uma das coisas mais difíceis no ambulatório de pré-transplante. Muitas vezes é assim,
esse cara trabalhou comigo, a vida é meu funcionário da vida inteira, o funcionário chega a ser quase como se fosse meu pai. Você vê que é uma gratidão, é bem é muito difícil. Assim, essa acho que a atividade mais difícil de fazer ambulatório com doador vivo é você garantir altruísmo, né? Cada vez mais os doadores falecidos não têm 20 anos e morrem de TCE, graças a Deus, né? Então, a tendência é aparecer mais rins de pessoas mais velhas que morreram por AVC, por diabetes. São esses rins que a gente tem que aprender a usar. E não é fácil garantir a equidade de acesso. A gente já falou que pessoas que moram em países de alto income têm um acesso maior. Mulheres têm um acesso menor, tem um dado brasileiro mostrando isso. E não tem a ver só com gestação e o fato dela ser sensibilizada. Independentemente de ser mulher, é um fator de risco para ter uma dificuldade de acesso. Morar no norte do país tem mais dificuldade de acesso do que quem mora no sudeste, por exemplo. Então, quem é politransfundido ou tem múltiplas gestações, ou seja, já foi muito exposto ao HLA ao longo da vida, a vários HLAs ao longo da vida, e, portanto, tem muitos anticorpos anti-HLA guardadinhos no corpo, também tem mais dificuldade de acesso. Então, a luta é sempre de tentar garantir, de alguma forma, balancear equidade para esses pacientes. Isso é uma coisa que é discutida eternamente. Assim, né? Muito bem. Aí o paciente é submetido a uma cirurgia. A cirurgia, sem desrespeitar os cirurgiões, mas me parece a parte mais fácil de todo o processo, né? Então, o que basicamente acontece, o que vocês, que não são nefrologistas, contadores, precisam saber, caso vocês vão examinar lá um paciente e tem uma bola que não fossilia, que é o rim. Acho que basicamente é isso. O enxerto fica numa topografia não habitual. Os nossos rins são lombares, né, retroperitoneais, e o enxerto transplantado habitualmente está na fossa ilíaca, geralmente na direita, mas pode ser a direita ou a esquerda. E o que acontece? Você pega o rim do doador, que vem com o ureter do doador, e faz uma anastomose na bexiga do receptor, e você pega a artéria e veia renal do doador, e a anastomose geralmente na ilíaca externa, mas tem variações internas, como do receptor. E o rim fica geralmente aqui, e é muito superficial, você consegue realmente palpar, fazer uma biópsia muito facilmente identificado por um ultrassom. Tá? E as complicações são as complicações decorrentes disso. Sangramento, estenose, fístula, né, trombose, coisas de cirurgias vasculares e urológicas. Tá? E o rim, esse espaço extraperitoneal que o rim fica, ele fica no extraperitônio, né, fica nesse espaço, ele é criado, esse espaço não tinha nada antes. Então o cirurgião ele dá uma dissecada, assim, cria esse espaço e coloca lá no enxerto. Então, o que acontece muitas vezes é ter lesão de pequenos vasos linfáticos e terminações nervosas que tinham ali. Então, às vezes, você pode ter um pouquinho de linforreia ou o paciente sentir um pouquinho de dormência ali naquela região, até depois é melhor, tá? Bom, depois tem a imunossupressão, que me parece um dos desafios também mais importantes depois que o paciente transplanta, porque, infelizmente, a gente não tem um imunossupressômetro. Seria muito bom se a gente descobrisse, assim, quanto que eu preciso dar? Tem um monte de teste tentando fazer isso, sabe? É tipo mostrar o quanto o linfócito está ativo e deixar a atividade linfocitária num ponto intermediário, assim, que ela conseguisse reagir ao pneumocistis, carinho, mas não ao girovesse agora, e não ao HLA, né? Ao enxerto do receptor. Mas a gente não tem isso. Então, a imunossupressão, ela tem uma lógica de estabelecimento. E esse paciente ele é diferente do HIV, por exemplo. Ele é diferente do paciente com nefrite lúpica. Ele é diferente do paciente que tem uma doença autoimune reumatológica ou outra. Por quê? Primeiro porque o conjunto de imunossupressão é maior, mas predominantemente porque a imunossupressão é muito perene. Até do paciente com câncer é diferente. Porque o paciente com câncer faz quimioterapia, depois ele sai da quimio. Aqui não. Aqui, enquanto ele tiver 20 anos transplantado, é 20 anos tomando imunossupressão. Então, a imunossupressão de manutenção é o que traz ao paciente os riscos maiores das infecções oportunistas. Qual é a lógica da imunossupressão? A lógica da imunossupressão, lembra que eu falei lá para vocês? As nossas células, o nosso HLA é expresso ou constitutivamente ou estimulado por alguma coisa. Ele expressa o HLA lá no contexto do MHC, vem a célula apresentadora de antígeno, reconhece aquela célula lá e desencadeia aqui dentro do linfócito uma série de sinais intracelulares que fazem com que esse linfócito acorde e se multiplique, certo?
esse linfócito multiplicado, ele invade o tecido do órgão, né? Então, por exemplo, se for o rim, ele vai invadir o tecido renal, que é a rejeição. A rejeição nada mais é do que um infiltrado intersticial, tubular, às vezes vascular, de linfócitos, certo? Predominantemente de linfócitos. Então, o que eu tenho que fazer com a imunossupressão? Eu tenho que bloquear os sinais de ativação intracelulares aqui. Então, se eu pego essa figura aqui, é como se esse vermelhinho fosse esse verde, e como se esse verde fosse esse azul aqui. E eu estivesse olhando aqui dentro. Então, o que eu preciso fazer aqui é tentar bloquear da melhor forma, e especialmente de formas combinadas, sinais intracelulares para impedir a ativação linfocitária. E aqui o princípio é muito parecido com o da imunossupressão, que aqui são 3 sinais principais: o reconhecimento antigênico, a coestimulação e o sinal de proliferação estimulada por citocinas. É o primeiro, segundo e terceiro sinal. Então, muito parecido com o antihipertensivo, eu não dou para um paciente hipertenso amlodipina, mifedipina, como uma coisa de associação. Eu não dou para um paciente, para tratar a hipertensão, losartana com captopril. Eu não dou para ele amiloride com hidrocortiazida. Por quê? Porque eles não são cinéticos. Eles bloqueiam as mesmas coisas. E aqui é igual. Aqui eu tenho que bloquear sinais distintos da ativação linfocitária para garantir mais eficácia e com menos efeito colateral. Então, o que a gente tem de medicamento hoje funcionando, né, assim, disponível, é o que está aqui destacado em verde, meio azulzinho, né? E isso aqui é indução, esse aqui a gente tem também, Pratacept não tem no Brasil, isso aqui são todos os fármacos que foram desenvolvidos em contexto da minha querida pesquisa clínica, mas que morreram por algum motivo, ou por falha de segurança, ou por falha de eficácia. Mas é importante saber que todos esses outros fármacos foram descobertos em contexto de pesquisa clínica. Né? Muito bem. Então, o que a gente tem? O que a gente faz é a associação de um fármaco que bloqueia o primeiro com o segundo, porque o segundo a gente não tem nada no Brasil que a gente não tem Pratacept, que seria o único fármaco que bloqueia aqui. O que a gente tem é o fármaco que bloqueia o primeiro com o terceiro. Então, a gente combina um desses aqui com um desses aqui. Basicamente, essa é a lógica, certo? Como é que a gente faz essa associação? Depende de uma infinidade de fatores. Há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de compor a comissão que participou do PCBT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o estabelecimento da imunossupressão de manutenção. Isso foi uma das coisas mais importantes que teve nos últimos anos, porque eles resolveram chamar especialistas, de fato, para fazer essa composição, e isso mudou totalmente. Eu não sei se vocês sabem, tem farmacêutico aqui? Alguém da farmácia? Eu não sei se vocês sabem como é que funciona o remédio. No Brasil, o remédio são distribuídos pelo SUS, funciona assim, ó. A Conitec incorpora, depois que a Conitec incorpora, ele precisa de um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para ele ser prescrito. Isso vai para as farmácias, a farmácia tem um sistema, o sistema tem uma parametrização. Então, vou dar um exemplo aqui, eritropoetina. Para eu prescrever uma eritropoetina para um paciente, eu tenho que mostrar que ele tem hemoglobina abaixo de 10 e um índice de saturação de transferrina acima de 20. Se for 19, o sistema não permite. Se a hemoglobina for 9,8, se for 10,1, não permite. E isso vale para todas as doenças que é distribuição em farmácia de alto custo, né? Então, isso foi muito importante porque a gente conseguiu fazer parametrizações inteligentes para a dispensação dos imunossupressores. Muito bem. Passada essa fase, vem as complicações pós-transplante, que são muito em decorrência, claro, das questões cirúrgicas iniciais, mas as principais complicações que assustam o transplantador não são essas aqui. Ó. Essas são as principais causas de morte de um paciente renal crônico e transplantado. Né? A principal causa no Brasil, no mundo, é doença cardiovascular. Em alguns países já é assim, ó, doença cardiovascular, neoplasia e infecção. No Brasil, é infecção, doença cardiovascular e neoplasia. Então, as infecções são a principal causa de morte e elas têm um contexto, né? Se precocemente você pensa ali em infecção nosocomial, mas depois desse tempo são as infecções oportunistas relacionadas ao estado de imunossupressão desse paciente, né? Doenças cardiovasculares, o paciente continua morrendo de doença cardiovascular, ele continua sendo um renal crônico, né? E além disso, tem várias outras coisas que afetam isso, e já é a principal causa em países de maior renda. E as neoplasias, o transplante, ela tem umas neoplasias que são específicas, tanto do paciente com doença renal, por exemplo, câncer renal é maior paciente com câncer renal. Então, eu espero mais esse tipo de câncer. Mas tem uns que são muito associados com a imunossupressão. E isso a gente precisa ter essa noção para poder fazer um diagnóstico precoce. O paciente aparece lá com uma lesão arroxeada na pele,
não menospreza, encaminha para a biópsia, que pode ser um sarcoma de Kaposi. Talvez o principal recado para quem não é nefrologista, não é transplantador, o que precisa saber disso aqui é não negligencie queixas de pacientes transplantados. Se um paciente transplantado chegou com febre no serviço de saúde, não necessariamente é dengue. Pode ser citomegalovírus, que precisa ser tratado. Pode ser, se ele chegou tossindo, não necessariamente é gripe. Ele pode ter pneumocistose, ele pode ter... enfim, existem muitas doenças que são específicas do transplantado e que você não pode não valorizar, né? O paciente chegou confuso, antes de achar que ele está dando piti, faça um líquor, que ele pode ter uma meningite herpética. Então, aqui você tem que sempre valorizar. Mesmo, chegou um paciente com dor no peito, 30 anos, transplantado, não diga, faça um analgésico, fala se dor no peito não é nada não, porque ele tem 30 anos. Não, ele é renal crônico transplantado, você tem que tratar ele como um paciente de 60 anos, diabético, hipertensivo e dislipidêmico. Porque ele é um paciente de maior risco para tudo, certo? E aí, por fim, o paciente, como eu falei, ele tem uma história da perda de função. Então, existe uma função inicial, esse aqui foi um tema que eu me detive a estudar ao longo de muito tempo, e ainda é tema de doutorado de uma aluna minha, que é essa não função inicial do enxerto que pode acontecer. Na hora que você coloca o rim, nem sempre ele funciona de cara, ele pode demorar uns dias para funcionar, e isso é em decorrência da agressão da isquemia e reperfusão, ou seja, você clampeia o fluxo de sangue para aquele enxerto, esse rim vai sofrer o processo isquêmico, né? Todas as lesões relacionadas à isquemia, que são danosas, mas mais danosa ainda é quando você restitui o fluxo e faz a lesão de reperfusão. Então, a lesão de isquemia e reperfusão se expressa clinicamente nesse indivíduo, histologicamente como necrose tubular aguda e clinicamente como uma injúria renal aguda, que a gente chama de DGF. Essa aqui é a lesão de isquemia e reperfusão, tem vários sinais de sinalização, vários fármacos tentando corrigir isso aqui, enquanto no mundo a incidência disso aqui é cerca de 20%, 25%, no Brasil é 60%. No Brasil é 60%, foi o que a gente mostrou com essa coorte multicêntrica, com mais de quase 4 mil pacientes. A gente tem 54% de incidência no Brasil, podendo chegar a 90% em alguns centros. E aí existem várias questões aqui envolvidas, esse é um tema também que eu tenho estudado bastante. Bom, e aí o paciente perde, né? Como é que ele perde o enxerto ao longo do tempo? Isso é a peculiaridade do rim. Isso acontece porque os mecanismos de progressão do enxerto renal, eu costumo dizer assim, que é mais ou menos como se fosse assim, é como se eu, o professor Armênio, o Raoni, como é que é o nome? E a Carla, a gente vai se atendendo no ambulatório de transplante. Os quatro lá, atendendo, tranquilo. Então, são os rins, os nefrozinhos trabalhando lá. Aí o professor Armênio fala, olha, eu não tô cansei, vou me aposentar. Aí tem lá os 10 pacientes, fala, não, tá certo ainda. Vamos continuar aqui nós 3, mas vai dar certo. Então, o glomérolo se esclerosou. Os glomérulos remanescentes vão ter que trabalhar sobre sobrecarga. E a sobrecarga pode até dar conta do recado, mas ela tem consequências, né? As consequências intraglomerulares são ativação do sistema renin-angiotensina, a produção de óxido nítrico, endotelina, que fazem com que os néfrons remanescentes se esclerosem. E aí o Raoni fala, chega, não consigo mais. Aí vai ficar eu e a Carla. Aí a gente começa a deixar de fazer umas coisas. Falou, eu atendo, mas dá bom dia, perguntar para que time torce. Perguntar como tamanho, eu já não faço mais. Então o rim fala, tá, eu vou eliminar potássio, mas eu não vou mais converter a vitamina D em vitamina D ativa, nem vou produzir eritropoetina. Aí chega uma hora que vai ficar só, eu vou sair primeiro, tá, cara? Vai ficar só tu. Aí tu fala, chega, agora eu não aguento mais. Então o rim acontece assim, no rim nativo e no rim transplantado também. Sendo que o rim transplantado, isso costuma ser até um pouco, eventualmente, mais rápido, porque há gatilhos perenes de agressão ao longo do... Tem um gatilho inicial, tem o gatilho da lesão isquemia e perfusão, tem fármacos nefrotóxicos, coisas próprias do transplante que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Então, existem várias formas de declínio da função renal. Ela pode acontecer de forma mais... Ela pode partir de um patamar baixo e ter mais estabilidade, ou seja, o paciente recebeu um rim de um doador de 60 anos. Ele vai sair do transplante com a creatina de 2, mas ele pode, por exemplo, ter poucas agressões ao longo da vida e a curva de inclinação ser tranquila. Ou ele pode ter uma função renal inicial, receber um rim de 18 anos, ter uma filtração glomerular de 100, e ao longo do tempo, várias coisas acontecerem e ele ter um declínio maior.
Então, há vários comportamentos de declínio, isso é uma coisa muito importante, porque a previsibilidade da perda no transplante renal é um pouco mais difícil do que no paciente com doença renal. Várias coisas podem acontecer aqui nesse meio do caminho, são agressões que são típicas do transplante, né? A rejeição, apesar de que a gente tem uma incidência de rejeição aguda, que é baixa hoje em dia, os processos imunológicos, ou seja, imunomediados, são muito significativos ainda no contexto do transplante. Então, o paciente ainda perde por rejeição crônica, por subimunossupressão, porque deixa de tomar o remédio, toma subdose, ou o médico faz algum ajuste inadequado da imunossupressão. Então, isso aqui ainda é uma coisa relevante, os eventos imunomediados, eu diria assim, né? Não só aquela rejeição aguda clássica do começo do transplante, né? Os próprios fármacos, vamos dizer, vocês lembram lá que tinha um slide lá que falava de imunossupressão, e um dos medicamentos imunossupressores fundamentais são ciclosporina e tacrolimus, que são fármacos nefrotóxicos por natureza, né? Então, depois de um tempo, ele perde o rim e há um declínio médio, assim, de mais ou menos 1 a 2 ml por minuto. É uma coisa bem média, assim, você pega um grupo inteiro, combina esses vários comportamentos, é mais ou menos isso que acontece. De forma que o rim ele tem uma meia-vida, então um rim com doador falecido tem uma meia-vida de mais ou menos 15 anos, já um rim com doador vivo idêntico, que tem pouquíssimas agressões imunológicas, um rim pode ter uma vida média de 35 anos, eu já vi pacientes que têm 40 anos de transplante, né? Mas são pessoas que estão mais fora da curva, né? E as principais causas de perda, como eu falei, a principal causa de perda isoladamente ainda é o óbito, mas tirando o óbito, as causas imunológicas, a gente chama de ifta-imune, que é fibrose intestinal atrofitubular, ou seja, que o rim fica crônico por causas imunológicas, e desses pacientes que perdem por causa imunológica, seja rejeição aguda ou rejeição crônica, 50% algum grau de não aderência ao regime é documentado, que é um assunto que eu não gosto muito de estudar, acho muito difícil, mas a gente tem uma colaboradora que estuda muito isso, que é ela, já sei se é do seu tempo. É uma professora que era daqui, formou aqui hoje, está em Juiz de Fora, e ela tem se dedicado muito a estudar má aderência, que é uma coisa bastante complexa, assim. E aí, por fim, então, o paciente perde, e aí ele volta para a jornada todinha, porque primeiro a gente tem que reinserir esse paciente na diálise, e a gente tem que oferecer para ele a possibilidade do retransplante. Claro que existem várias questões envolvidas aí, não é alvo dessa apresentação, mas ele volta para essa jornada, e aí ele precisa percorrer isso aqui tudo de novo para fazer o segundo transplante. Acho que era isso. Por quem tiver interesse nesse tema, tem esse manualzinho, é bem prático, assim. Na verdade, ele é bem mais assim para quem quer saber assim, como é que é o dia a dia, como faz imunossupressão, como que previne, faz prevenção das infecções mais comuns, como maneja evento cardiovascular, no contexto do transplante. Então, obrigada, pessoal. Agradecer a Tainá pela brilhante apresentação e dizer que nós estamos abertos aí a perguntas. Inclusive, o pessoal que está nos assistindo através da internet. Olá, professores, bom dia. Sou Elzamar, aqui da UFMA Imperatriz, tudo bem? Tudo bem, Elzamar? Professora, você falando da questão da falência renal, né, da doença renal, que não tem como ser revertida. E aí eu vi uma situação recentemente de um paciente de 72 anos com insuficiência renal, ficou 3 meses internado no hospital aqui fazendo hemodiálise, enquanto aguardava uma vaga para a clínica de hemodiálise, né, para poder ser liberado para casa. E aí, quando foi ao final desses 3 meses que eles realizaram novos exames, observaram que os rins teriam voltado a funcionar de forma adequadamente, liberaram, ele foi para casa e já tem uns 2 meses que ele está em casa sem a hemodiálise. Eu queria lhe perguntar, assim, o que seria, que condição seria essa, né? Seria realmente uma insuficiência passageira? O que é?
Isso aí chama injúria renal aguda sobreposta em um paciente com doença renal crônica. Não é incomum. Por definição, existe uma coisa que é definição... a definição, às vezes, o paciente, a biologia é um pouco mais ampla, né? Então, por definição, o paciente que tem comprometimento da função renal superior a 3 meses, ele é chamado de DRC. Mas não é infrequente o paciente ter uma injúria renal aguda que se estende, eventualmente, além dos 3 meses. E aí o paciente vai para a diálise, chega lá, aquela injúria que acometeu o rim foi retirada, sei lá, era uma ira por sepse, e aí ele teve um tempo de recuperação tubular mais prolongado, mas terminou recuperando uma parte, né? Geralmente o que acontece com esses pacientes é eles recuperam, retornam para aquela função renal basal, ficam mais um tempo em conservador e depois voltam para a diálise. Eu tenho um caso muito emblemático, que foi um paciente que um colega, Tassiano, foi dar plantão numa clínica de diálise, que ele não conhecia, e o paciente sempre queixava de muita dor nas costas, estava em diálise já há uns meses também, queixava de muita dor nas costas, era um idoso, e ele tinha uma anemia já com dose alta de eritropoetina, tudo explicado. Quem é que não fica com dor nas costas de sentar 4 horas numa cadeira 3 vezes por semana? A gente fica aqui assistindo essa aula aqui, fica com dor nas costas, né? Exato. Anemia é uma coisa normal da DRC, mas ele ficou incomodado. Aí ele ficou incomodado, foi ver os exames, tinha uma hipercalcemia. Aí ele, poxa, hipercalcemia, mas pode ser, né? Às vezes é hiperparaterciário, o PTH era alto, pode ter um hiperparaterciário cálcio alto com fósforo alto. Explicado. Mas ele ficou desconfortável com aquilo ali, e qual que era o diagnóstico? Idoso, mieloma múltiplo. Ele pegou o paciente, encaminhou para o hemato começou a fazer a quimioterapia e o paciente saiu de diálise. Olha que bacana. Ou seja, ele tinha um fator reversível, ele tinha uma injúria por um fator reversível que foi tratado. Então, na maioria dos casos, é isso. O paciente tinha uma lesão provocada por uma agressão, que tem uma recuperação mais demorada, um fármaco, ou uma sepse, por exemplo, e aí... Então, é isso que acontece. E é importante a gente ter essa clareza, porque quando os pacientes da cadeira do lado viram esse mesmo paciente. É o paciente da cadeira do lado que fala, não vou transplantar, não. Porque meu rim vai voltar a funcionar. Exatamente. Obrigada, professora. O Xeno, né? Exatamente. Qual a perspectiva da senhora sobre a evolução disso? É assim, ó. Vocês entendem? Transplante significa pegar um órgão e colocar em outra pessoa, às vezes na própria pessoa, para substituir uma função inadequada. Então, se eu pego um rim meu e coloco em outro canto, chama autotransplante. Se eu pego um rim de transplante entre 2 pessoas da mesma espécie, eu chamo isso de allotransplante. Quando eu transplanto um órgão entre pessoas de espécies, entre indivíduos de espécies diferentes, a gente chama isso de xenotransplante, né? Xenotransplante, ele é uma coisa muito discutida há mais de um século, na verdade, né? Porque ele seria uma alternativa perfeita. Porque eu não preciso usar órgãos de doador vivo, eu posso, apesar de eu sou vegetariana, eu tenho algumas restrições filosóficas com relação a isso, mas você pode produzir porco no laboratório, em larga escala, e utilizar esses rins. E porco é porque é um modelo anatomicamente interessante, assim, já se testaram outros e o porco é o que mais se adapta. Qual que é o problema? E foi o que aconteceu com todos até agora, certo? Já tiveram 4. Desde o primeiro transplante que aconteceu o primeiro, na verdade, foi um modelo experimental num receptor cadáver. Eles queriam testar, fazer prova de conceito. Aí demorou umas horas e falaram, dá certo. Agora vamos fazer o primeiro modelo num receptor vivo. Aí teve um transplante de coração, o segundo. Aí o paciente morreu com mais ou menos um mês, mais ou menos. Depois, o primeiro transplante de rim, que foi do Léo Riela, que é um colega nosso, que é brasileiro e que mora em Boston, né? Que trabalha na Harvard. É o filho do Riela. É o filho do Riela. E aí, era o grupo do Léo lá no MES. Esse primeiro transplante, o paciente morreu com um mês, eu acho. Depois disso, teve mais 2 ou 3. Um paciente perdeu depois de um tempo, mas não morreu, voltou para a diálise, mas teve um mais recente que não foi no grupo do Léo, foi no grupo de Nova York, que é um outro grupo que tem trabalhado isso. São modelos um pouquinho diferentes, experimentais. Qual que é o ponto, certo? Tem 2 grandes desafios aí.
primeiro desafio é que o porco, ele tem o HLA dele, que a gente não conhece, esse HLA. Chamamos de SLA. Então, todos os modelos animais precisam fazer nocaute para a expressão de todos esses SLAs. Então, esse é um primeiro desafio muito importante, que é a imunologia. Então, o desafio número 1 é não se conseguiu resolver plenamente isso ainda. Pode o rino ter uma rejeição hiperaguda na sala, mas eventos imunológicos parece que ainda continuam acontecendo. O segundo é que carga de imunossupressão você precisa dar para um indivíduo para que ele consiga receber um rim de um outro animal. Até agora, a quantidade de imunossupressão, não acertaram ainda qual que é a combinação. A combinação envolve, inclusive, medicamentos que estão em fase de pesquisa clínica, que ainda não estão disponíveis, e é uma... Quando eu vi, eles apresentaram nos congressos, eles têm mostrado atualizações, né? Você fala assim, meu Deus, para que paciente que eu vou ter coragem de dar isso? O paciente tem que ser muito forte para aguentar. Só que para você oferecer um xeno, é um paciente de exceção. Entende? Então, onde é que está o problema? Quem é que o paciente aguenta isso? Por outro lado, eu vou dar isso para um paciente que acabou de entrar na fila, ou é só para um paciente excepcional, que foi o caso que aconteceu até agora, todos que toparam eram pacientes que morreram de AIDS, não tinha alternativa. E do coração também. Então, quem é esse paciente que tolera? E tem um terceiro problema, que os animais, especialmente o porco, eles têm vírus próprios deles. A gente sabe disso, porque a HIV começou assim, Covid começou assim, né? Então, os animais têm vírus próprios deles que a gente não conhece. Então, tem um CMV porcino lá que parece que é complicadinho. E aí tem que também fazer nocaute da expressão, da coisa que possibilita esse vírus. Mas de todas as discussões que se teve até agora, é que parece que o vírus eles têm conseguido de alguma forma... Nenhum teve ainda o vírus documentado, talvez que não tenha tempo hábil para tê-lo, né? Ou porque, de fato, esse não parece ser uma coisa tão na prática, assim, né? Então, na prática, tem outro desafio. O rim do porco, ele tem um mecanismo tubular de manejo dos eletrólitos diferente do rim humano. Então, tem muito distúrbio eletrolítico precoce. Então, essa é outra dificuldade de manejo imediato, que parece que não é o principal problema, mas também é uma outra coisa. Ou seja, ainda tem muita pontinha solta. Essa aqui é a verdade, sabe? A minha perspectiva, como transplantadora, é de que não verei isso em vida. Acho que acontecerá em algum momento, mas acho que a minha geração não vai desfrutar dessa tecnologia. Essa é a minha percepção. Me parece mais fácil construir um rim artificial por bioengenharia do que conseguir operacionalizar o xeno. E olha, xeno é assim, 1800 e 1900 é o cara do xeno. Então, não é coisa que estão tentando hoje, né? É muitos anos de tentativa. Mas toda a comunidade, quando teve o primeiro xeno, que foi o cardíaco, e esse modelo experimental, plenária do americano de transplante, não cabia gente em pé na sala. Não porque as pessoas achavam que aquele transplante ia dar certo, mas porque é um avanço no conhecimento científico que é um salto gigantesco. Né? Mais alguma pergunta? Professor, eu só queria dizer que eu sou feia, mas não daquele tanto. Só me sacaneou pesado. Eu vim presencialmente só para me redimir daquela forma. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença bastante... Professor, o Ebenézio, eu acho que o áudio dele aqui não está funcionando. Ele colocou uma pergunta no chat. Professora Tainá, qual a recomendação para transplantes renais em pacientes com predisposição hereditária ao câncer e em pacientes após regressão do tumor? Depende do câncer, né? De uma forma geral, essas neoplasias não relacionadas à imunossupressão não tem nenhuma outra diferença, porque a imunossupressão ela tem um impacto no desenvolvimento de câncer que é muito peculiar e tem muito a ver com a supressão dos linfócitos, né? Então, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pâncreas, então não tem assim uma coisa diferente, né? Não tem um aumento direto do risco disso aí. Então, não tem problema. Em pacientes que tiveram um transplante prévio, uma neoplasia prévia relacionada àquele vírus, aquela condição, a gente toma uns cuidados, que a maioria dessas neoplasias são relacionadas a vírus. Então, o PTLD relacionado a EBV,
a neoplasia de útero relacionada a HPV, a neoplasia de o CAPOS ao herpes-8. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a isso e entender que esse paciente não tolera imunossupressão demais, e aí isso precisa ser considerado no transplante seguinte, mas também não é contraindicado retransplantar, certo? Em um paciente que teve neoplasia prévia, tem uma diretriz de orientação sobre quando é que você pode liberar. Aí a gente nunca decora, assim, eu sempre baixo na hora lá e vejo, ó, cada um tem uma recomendação de quanto tempo depois você pode liberar, mas tirando a amiloidose aérea, eu não lembro assim, de nenhuma outra condição que seja uma contraindicação para não transplantar depois. Todos os outros não tem problema. Obrigada, professora. Bom, e por fim, queria dizer que tem aí as derivas que a gente não pode assegurar, mas muito provavelmente a próxima sessão desse seminário acontecerá dia 19 de junho, uma quinta-feira, também no mesmo horário. Ok? Muito obrigado.